o Evangelho de Jesus. Então vamos lá, abre sua Bíblia comigo no Salmo 68. Salmo 68. Salmo 68, verso 5, apenas hoje. Então, nós ainda estamos na terceira temporada da série Igreja Sem Paredes. Vamos começar a falar neste domingo a respeito dos órfãos, né? Já falamos dos pobres, já falamos das viúvas. E hoje começamos a falar sobre os órfãos. Acredito que esse mês a gente vai falar sobre os órfãos. Então vamos lá, Salmo 68, verso 5 diz assim: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Mais uma vez, Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis aqui a Tua palavra, Senhor, fala conosco, fala no nosso coração, crave-a nos nossos corações, use-a para nos tornar apto para toda boa obra, para nos instruir na prática da justiça, para que possamos viver uma vida que glorifica o Teu nome, não apenas como cristãos individuais, mas como igrejas. Ensina-nos a servir a cidade, em especial nesses próximos domingos aos órfãos, para que possamos glorificar o Teu nome também nesse aspecto. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Antes de tudo, quero lembrar que nós estamos vendo nessa série o quarteto da vulnerabilidade, né? Que alguns chamam assim e não é ruim, é bom chamar assim. O quarteto da vulnerabilidade bíblica, né? Que são os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros, que são os 4 grupos de pessoas que no período bíblico mais sofriam com as injustiças, né? Todo o povo sempre sofre com a injustiça, mas esses 4 grupos eram os mais vulneráveis no contexto cultural de sociedade do período bíblico, tanto Antigo quanto Novo Testamento. Nós temos visto isso nessa série, né? Então nós já falamos dos pobres, falamos dos órfãos, e agora falamos das viúvas, agora vamos falar sobre os órfãos. E para que eu não tenha que ficar repetindo argumentos, né? Dever de casa para essa semana é você ouvir novamente algumas pregações dessa série, em especial 4 delas, que são as 3 pregações lá da primeira temporada, que é o jejum que desejo, diz o Senhor. Eu vou mandar lá no grupo. Não vê o que estão fazendo nas cidades. O jejum que desejo é a pregação lá em Isaías. Não vê o que estão fazendo nas cidades, a pregação em Jeremias. E a justiça é no meu manto, que foi a pregação que eu fiz em Jó, né? Só para você ter uma ideia, nós já, com essa, já são 20 pregações dessa série. 20 domingos falando do mesmo assunto, construindo um quebra-cabeça. Então, dever de casa essa semana, você ouvir, né? Pode pegar uma por dia, essas 3 da primeira temporada, e a primeira pregação sobre as viúvas, que foi o tema, inclusive nesse verso da Bíblia, defensor das viúvas é Deus. Por quê? Essa defensor das viúvas é Deus? Porque lá nessa pregação defensor das viúvas é Deus, eu mostrei para você como que Deus cuida das viúvas no período bíblico. E nós vimos lá, eu mostrei para você, resumi para você, algumas leis que Deus criou para o seu povo, para que através dessas leis, Deus cuidasse, através do povo, das viúvas. E você vai ouvir de novo, por quê? Porque quando eu li os textos, você vai ver que Deus não se refere apenas às viúvas nessas leis. Deus sempre vai se referir aos pobres, às viúvas, aos órfãos e aos estrangeiros. Então, para que eu não tivesse que repetir nessa pregação sobre os órfãos as mesmas leis e quase que ser uma mesma pregação apenas focando nos órfãos, aí o dever de casa é você ouvir novamente, porque aí você vai ouvir o texto, vamos dizer assim, destacando os órfãos, né? E entendendo como que a lei também se aplica aos órfãos.
Amém? Sendo assim, nessas pregações dos próximos domingos sobre os órfãos, eu já vou entrar em questões mais práticas, né? Em questões, em aspectos mais específicos a respeito dos órfãos. Entenderam? Digam amém. Ô esposa, ô Balbino, traz um copo d'água para mim aqui, fazendo favor. A garganta na última música ali teve uma hora que deu uma travada já. Enfim, vamos lá. Vamos falar sobre os órfãos então. O verso que nós lemos diz que pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus, em diversas vezes, você vai ouvir novamente as pregações, que elas têm no YouTube, né? Você pode baixar só o áudio ou assistir a pregação, enfim, para você entender. Quem assistir essa pregação na internet, né, que a gente coloca no YouTube ou no Facebook, indico, né, entrar no canal aí ou no Facebook e ouvir as pregações passadas também, para que você coloque esse quebra-cabeça e entenda melhor a pregação de hoje e das próximas semanas. Então, Deus se apresenta em diversas vezes na Bíblia como o pai dos órfãos, como aquele que é o defensor dos órfãos, como aquele que cuida dos órfãos, inclusive exigindo do seu povo, e aqui nós temos as primeiras pregações, é por isso que eu disse para você ouvir novamente, nós colocamos o fundamento do que é justiça na Bíblia, do que é justiça e justiça social, que é cuidar dos vulneráveis, que é Deus se preocupar com a forma como o seu povo lida nos relacionamentos no dia a dia. Né? Por isso que o tema da pregação em Jeremias foi: você não vê o que estão fazendo nas cidades? Porque Deus se preocupa não apenas com o que o seu povo faz no dia de culto, na hora de culto, na liturgia do culto, dentro, né, como eu tenho dito, dentro das quatro paredes do prédio onde a gente se reúne para cultuá-lo, mas também da porta para fora, o que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, justiça é esse conceito amplo de como nós vivemos para a glória de Deus no dia a dia, principalmente lidando e nos relacionando com os mais vulneráveis da vida. Amém? E os órfãos é um desses quatro grupos. A palavra órfão no grego, ela tem um sentido de destituído, né? A palavra grega para órfão significa destituído, aquele que perdeu, né? E em hebraico, porque a Bíblia foi escrita nessas duas linguagens, grego e hebraico, no hebraico, a palavra do hebraico significa solitário, sem pai. Então, órfão no significado da palavra significa destituído, solitário ou sem pai. Esse é o órfão, né? E o órfão no contexto da sociedade da época, no período bíblico, normalmente era considerado órfão o menor de idade, né? Aquele que não tivesse a maturidade, que para nós hoje em dia no Brasil é 18 anos, né? Vamos dizer assim, a maior idade, mas no contexto bíblico não era 18 anos, é uma outra idade. Mas o órfão é aquele que antes do seu período, da sua idade, considerada como a idade adulta, ele perdia os seus pais, tanto o pai quanto a mãe, né? E eu mandei no grupo do WhatsApp para vocês lerem, não sei se vocês leram, como dever pré-culto, né? Uma postagem no Instagram de um teólogo, de um pastor, onde ele resume a forma como a família no período bíblico era estruturada. Porque a gente acha que o período bíblico é como hoje, né? O marido saía para trabalhar, o trabalho fora de casa, né? A esposa ficava em casa e tudo mais. Não, a gente viu por este post, e ele e a moça que eles fizeram juntos, eles são historiadores, então eles dizem que a família era estruturada onde, vamos dizer assim, na fazenda, para a gente entender melhor, a família tinha uma fazenda, tinha o seu espaço, né? A sociedade ela era agrícola, era de plantar, colher, revender ou trocar, era assim que a família se desenvolvia e se sustentava. Então as famílias elas eram todas estruturadas para juntas elas terem o seu sustento. Então você imagina num contexto como esse, e ali tendo o patriarca e a matriarca, o pai e a mãe, como líderes da casa, como líderes do clã, né? Que juntavam, formavam as tribos e tudo mais. Imagina você perder o pai e a mãe, por algum motivo, seja de guerra, porque você sabe que no contexto bíblico tinha guerras e tudo mais. Imagina, ou por doença, ou o que fosse, independente, não vamos focar no motivo. Mas imagina naquela estrutura de família, um jovem, um adolescente, usando a nossa linguagem de hoje, que ainda não tinha a sua maturidade, né, de se tornar adulto, considerado adulto, perdeu o pai e a mãe.
Imagina como que aquela família era totalmente desestruturada, né? E nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos vendo como que Deus, ele sempre enfatizava, e era uma das leis, a questão da herança, né? E nós sabemos que na morte do pai, os filhos ficavam com a herança, e Deus era muito duro com as leis a respeito da herança, né? De tem que passar para os filhos. Mas você imagina um jovem, um filho adolescente, não sabendo como administrar, vamos dizer assim, como liderar. Imagina lá, lembra agora da parábola do filho pródigo. Imagina um jovem que fosse como aquele filho pródigo, irresponsável e tudo mais. Enfim, de qualquer forma, nós vemos, e você vai ouvir novamente as pregações da primeira temporada, você vai ver que os profetas, Deus através dos profetas, uma das coisas que Deus mais confronta o povo é a questão das injustiças. E, principalmente, nós vimos vários textos nessa série, onde Deus foca principalmente as injustiças cometidas contra os órfãos. Por exemplo, Jó 24, verso 3, Jó diz assim, falando a respeito, não sei se você vai lembrar, Jó falando a respeito da geração má, daquele tipo de pessoa que vivia fazendo o que era mal. Jó diz assim, eles levam o jumento que pertence ao órfão. Olha o que Jó estava dizendo, que pessoas más, pessoas corrompidas faziam na época. Eles levavam o jumento, e esse levar é no sentido realmente de roubar, de tomar. Então Jó está dizendo, os maus, eles tomam o jumento do órfão. E o jumento, você sabe, fazia parte da herança, que eram os bens, era a terra e eram os animais. Então Jó está apontando uma maldade que havia naquele contexto, onde havia pessoas que tomavam, que roubavam o jumento do órfão. Roubava, vamos dizer assim, é o que hoje seria roubar o patrimônio, algo nesse sentido, né? Jó 31, verso 21, Jó se defendendo das acusações dos seus amigos, Jó diz assim, se eu levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal. Olha o que Jó está dizendo. Ele se defendendo e ele dizendo, cadê? Aparece alguém para dizer, e ele diz assim, eu sei que eu jamais levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal. Nós vimos na pregação A Justiça Era o Meu Manto que Jó era um homem influente na sua cidade. Jó era um homem respeitável. Em outras palavras, ele tinha influência no tribunal, ele tinha influência com as lideranças da cidade. E é isso que ele está dizendo aqui. Ó. Em outras palavras, Jó está dizendo, eu nunca levantei a mão contra o órfão. E aqui fica implícito que isso era algo comum de acontecer, como ele disse no capítulo 24. E ele disse, eu jamais levantei a mão contra o órfão, que Deus me puna, o contexto é esse, que Deus venha me punir se eu levantei a mão contra o órfão, principalmente sabendo que eu tinha influência no tribunal. O que também está implícito aqui? O fato de que os governantes, as autoridades ou as pessoas da alta da sociedade da época, no contexto de Jó especificamente, eles usavam vamos dizer assim, esses meios legais, esse sistema para oprimir o órfão. Tanto que lá em Isaías 1,17, Deus vai dizer assim para o povo, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Como que nós fazemos isso? Lutem pelos direitos do órfão. Então Deus, exortando o seu povo em Isaías, ele diz, busque a justiça. Vocês não estão fazendo isso, nós vimos na pregação lá, né? E ele diz assim, acabem com a opressão. E ele dá um exemplo, ele fala, lutem pelos direitos dos órfãos. Quais são esses direitos? Os direitos constituídos por Deus na lei, de ter a herança do pai, né? De ter o seu pedaço de terra, enfim, todo esse contexto. Juntando esse quebra-cabeça da palavra de Deus, nós vemos que era comum, parte da injustiça da época, oprimir os órfãos. E não só oprimi-los de várias formas, como também utilizar o tribunal, os meios legais, utilizar, lá em Miqueias, foi inclusive, acho que a segunda pregação da série, essa não tem gravado o vídeo, né? Eu só tenho o áudio dela, se você quiser ouvir. Mas lá em Miqueias, Deus aponta dizendo que pessoas ricas vamos dizer assim, da classe média alta de Israel estavam tomando terras de pessoas mais fracas. E podemos incluir sim, por que não, de que dentro dessas pessoas estavam os órfãos. Então nós estamos vendo um contexto onde havia injustiça, havia opressão contra os órfãos. E essas opressões contra os órfãos, ela incluía vários aspectos. Exatamente por isso que Deus institui todas aquelas leis que nós vimos lá naquela pregação sobre Deus ser o defensor das viúvas. E nesse contexto onde
a sociedade da época ela oprimia os órfãos, é que Deus vem e se apresenta no Salmo 68 como o pai dos órfãos. Porque o órfão era aquele destituído, era aquele solitário e era aquele sem pai. Nós vimos nessa série, você vai relembrar nas pregações, o tanto de vezes que Deus confrontou o seu povo, apontando o que eles faziam contra os órfãos e as viúvas. E sempre esses dois grupos vai estar junto, né? E semana que vem eu vou falar o porquê. Então, Deus agora vem em vários momentos para mostrar para o seu povo a forma como ele se preocupava com os órfãos. Deus vem e detalhe, o nosso Deus é tão maravilhoso que ele poderia usar várias linguagens para mostrar a relação que ele tem com o seu povo. Deus poderia usar, por que não, a linguagem de chefe e empregado. Deus poderia usar a linguagem até mesmo de rei e os seus súditos, como em alguns momentos ele usa. Mas a linguagem que a gente mais vê, principalmente nesse momento em que ele vai defender os vulneráveis, é a linguagem familiar. Deus se apresenta como o defensor e o marido das viúvas, e aqui Deus se apresenta como o pai dos órfãos. Quando ele vai mostrar para o seu povo, quando ele vai usar uma linguagem que o seu povo entendesse, porque Deus, irmãos, a Bíblia diz assim, as pessoas dizem assim, a Bíblia quem escreveu foi homens. Exatamente, quem escreveu foi homens, inspirados por Deus. E por que Deus fez dessa forma? Porque imagina se Deus fosse falar com a gente na linguagem de Deus. Tenta entender o que eu estou querendo dizer. Imagina, a mesma coisa, imagina se eu for conversar com imagina que daqui, o Abner vai fazer quantos anos? 2. Vai fazer 2 anos. Bom, pô, e daqui mais um ano ele já vai estar compreendendo melhor algumas coisas, já vai estar dialogando melhor e tudo mais. Imagina eu, com todo, vamos dizer assim, né? Não é lá grandes coisas, mas o conhecimento que eu tenho, bíblico, teológico, eu vou querer explicar para o Abner usando as palavras difíceis. Ou seja, vou usar o Nicolas, né? Daqui 4 anos, um exemplo, que eu for começar a ensinar para ele a palavra de Deus. Imagina se eu for usar a linguagem teológica que eu ouço pastores e teólogos, né, nos meus estudos. Não, eu vou ter que pegar ali aquela primeira Bíblia só com imagem, só com desenho, para começar usando uma linguagem que ele aprenda, que ele entenda, né? E Deus, ele faz a mesma coisa. Por que ele usou homens para escrever a Bíblia para falar com o teu povo? Para usar uma linguagem que o teu povo entendesse. E uma das coisas que Deus faz é, ao mostrar, ao tentar demonstrar, ao se revelar e ao revelar a relação que ele tem com as pessoas, com nós e principalmente o seu povo, Deus usa a linguagem familiar. Ele se apresenta como pai. Em alguns momentos ele se apresenta usando aspectos de mãe. Então, o nosso Deus, ele usa, e em especial, irmãos, goste essa geração ou não, em especial, Deus usa a linguagem de pai. Tanto que nós o conhecemos, a linguagem está cheia de Deus Pai. Então, Deus usa essa linguagem, e aqui ele vem e se apresenta. Eu sou o pai dos órfãos. Eu sou o pai daquele que não tem pai. Eu sou o pai daquele que está destituído de pai. Eu sou aquele que, quando perde os pais e a mãe, eu me apresento. E eu assumo a paternidade deles. Então, Deus demonstra o seu cuidado especial com os órfãos, se apresentando como o pai deles, para mostrar a seriedade com que ele trata os órfãos, e a seriedade com que ele quer que o seu povo trate os órfãos, porque Deus está dizendo, se eu me apresento e assumo uma responsabilidade para com os órfãos, como de pai, essa é a mesma seriedade que eu quero que vocês tenham com eles. Por quê? Por quê? Porque qual é a forma que Deus age e cuida dos órfãos, irmãos? Ou dos pobres ou das viúvas? Nós temos visto. Deus usa o seu povo. Deus tem corpo? Não. A Bíblia diz que Deus é espírito. Deus não tem corpo. Deus Pai não. Deus Pai não tem um corpo. Amém? Deus Pai não tem um corpo. Ele não tem forma. É por isso que nós não adoramos imagens, não usamos imagens e não utilizamos imagens. Porque Deus não tem uma imagem que Ele autorizou. Na verdade Ele tem, que é o Filho, né? O Filho é a expressão exata de quem Deus é. O Filho é a imagem do Deus invisível. Amém? Mas da perspectiva do Antigo Testamento, Deus não tinha uma imagem, Deus não tinha uma representação. Então, Deus, nunca foi visto o braço de Deus, as pernas de Deus.
E qual é a forma que Deus cuida dos pobres, dos órfãos e das viúvas? É utilizando o seu povo. Irmãos, em toda a Bíblia, o povo de Deus sempre foi o corpo de Deus. Os braços do povo de Deus eram os braços de Deus. O abraço que o povo de Deus dava uns dos outros era o abraço do Pai. Então Deus se apresenta como o Pai dos órfãos. Agora, como que Deus exerce essa paternidade sobre a vida dos órfãos? É utilizando o seu povo. É por isso que ele exige que o seu povo faça justiça pelos órfãos. É por isso que em vários momentos, nós já vimos isso nessa série, Deus diz para o seu povo, erga a voz em favor do necessitado, ajude, estenda. Deus ainda diz, bote a mão no bolso, tire dinheiro e dê e não empreste, dê. Nós vimos isso lá sobre Deus, na pregação dessa série, o povo de Deus e a pobreza. Deus diz, é vocês que eu vou usar, é o dinheiro de vocês, é a casa de vocês, é a voz de vocês, amém? Deus sempre usa o seu povo, tanto que Jó vai dizer no capítulo 31, verso 17, ele também se defendendo e ele falando o que era a sua justiça. Jó diz assim, se eu comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei como se eu fosse o seu pai. Olha o que Jó diz. Podem me acusar, eu sei que eu sou íntegro. E nós vimos nessa série, por isso que eu disse para você ouvi-la novamente. Jó estava dizendo algo que Deus disse que era verdade. Deus disse, ele é reto. E aí Jó explica o que era essa retidão. Jó diz, eu jamais comi o meu pão sozinho, eu sempre compartilhei com o órfão, e desde a minha juventude, olha para você ver, Jó não esperou ficar velho, desde a juventude, eu criei o órfão como se fosse o seu pai, eu lidei com os órfãos ao meu redor, na minha cidade, porque o contexto lá é esse, era em toda a cidade, eu me relacionei com os órfãos que apareciam no meu caminho, com quem eu convivia, como se eu fosse pai deles. E naquela pregação eu disse que o pai, ele provê, ele protege, né? E ele, vamos dizer assim, lança o filho, né? Ele ajuda-o a se tornar independente. Então Jó está dizendo, eu me relacionava com os órfãos como se fosse pai deles, compartilhando o pão e tudo mais. Por quê, irmãos? Porque Jó sabia que isso agradava o coração de Deus. E Deus usava Jó, por isso que Deus começa o livro de Jó elogiando Jó. Porque Deus estava dizendo, olha, esse aí, ele é o meu corpo quando eu quero expressar minha paternidade com os órfãos. Jó era os braços, a casa de Jó era a casa de Deus para receber o órfão. Os braços de Jó, até mesmo as finanças de Jó, podemos dizer assim, porque ele compartilhava o pão, eram as finanças de Deus quando Deus queria exercer paternidade para com os órfãos. E esse, irmãos, é um modelo que Deus estabelece. Deus, ele quer ser o pai do órfão, ele é o pai dos órfãos. E ele se preocupa com os órfãos. É por isso que ele estabeleceu leis para o seu povo, e é por isso que ele o tempo todo está instruindo e até mesmo, confrontando o seu povo quando eles deixavam de fazer isso. E é por isso que Deus elogia tanto Jó. Jó é o homem de prontidão rápida na memória aqui. Jó, eu acho que é o único homem que o próprio Deus o elogia. Na verdade, Davi também, né? Jó é então vou dizer assim, Jó é um dos poucos homens na Bíblia que Deus elogia, que Deus, carimba e diz, esse tem a minha... Não significa que era perfeito, amém? Não existe nenhum justo, nenhum sequer. Mas dentro dessa argumentação, Deus elogia Jó, por quê? Porque Deus olhava para a terra e encontrava em Jó o seu corpo. Aquele que falava com Deus, Deus, pode me usar. Lembra daquela canção? Pode me usar, Senhor, como tu bem queres, abre o meu coração. Jó era esse homem. E a vontade de Deus é que a sua igreja, que o seu povo sejam esse corpo. Afinal, a igreja é chamada de quê? Corpo de Cristo. E o nosso Deus não muda. Ele continua. Agora, trazendo para a prática e para os nossos tempos. Ainda existem órfãos nos nossos dias? É óbvio que existe. Como eu disse na semana passada sobre as viúvas, nós vivemos em um contexto diferente, amém? De sociedade, de estrutura de sociedade, de estrutura familiar. Então nós vivemos num contexto cultural diferente, mas nós ainda temos órfãos no nosso meio, amém? E esse é o trabalho que nós como igreja devemos ter. E essa pregação, essa série de pregações é para nos despertar para isso, amém?
É por isso que vocês estão vendo, vamos dizer assim, eu não estou esgotando o assunto nessas pregações, porque a intenção não é esgotar o assunto, a intenção é nos despertar para começar a conversar sobre o assunto, a começar a dizer como nós podemos agir, porque nós temos órfãos nos nossos contextos culturais. Uma das várias diferenças de contexto cultural é a questão da herança. A forma como os órfãos hoje herdam a herança dos pais é diferente da época. Vamos dizer assim, o próprio conceito de herança é diferente. Hoje é bens materiais, é casa e etc. E outra questão que a nossa sociedade, o nosso contexto cultural é diferente. É que diferente da época, mesmo Deus instituindo leis, hoje nós temos um Estado, um governo, onde existe sim, nós podemos discutir a qualidade ou não, mas enfim, onde existem assistência social governamental para cuidar dos órfãos, e nós temos várias ONGs, organizações não governamentais, que também se dedicam, algumas incluem o órfão e outras especificamente a cuidar dos órfãos. Então, nós temos um contexto diferente, onde nós, além da igreja, nós temos ONGs, nós temos sistemas do governo para lidar com os órfãos. Amém? Mas, irmãos, e aqui é que eu acho que nessa mudança de contexto cultural, a igreja, tipo assim, deixou o assunto, sabe? Não, agora tem outras coisas, então a igreja, a gente não precisa preocupar com isso. E isso é errado. E eu posso te dizer, eu vou ser ousado em dizer que é pecado. A igreja abandonar o assunto, a questão dos órfãos é pecado. Porque Deus nunca mandou a igreja abandonar, mesmo com as mudanças culturais. É o que eu disse, hoje como igreja, nós vamos ter uma atuação diferente, porque nós temos apoio. Não sei se você vai lembrar, a segunda pregação dessa série foi sobre a graça comum de Deus. E qual foi o propósito? Mostrar que Deus usa até mesmo pessoas que não são cristãs, ONGs e outras questões, através da sua graça comum, para que a sociedade não seja tão ruim. E qual que era o objetivo daquela pregação? Uma das aplicações, a gente como igreja entender que é possível, mesmo que ONGs ou outras pessoas não creiam em Jesus Cristo, nós podemos trabalhar juntos, quando o propósito é servir a cidade. Amém? Mas o ponto é, nós como igreja precisamos colocar na pauta das discussões e conversas e assuntos de pregações os órfãos. Nós precisamos resgatar isso. Amém? E um dos propósitos, um dos desejos que nós temos para a nossa igreja é que o assunto dos órfãos seja um assunto comum, de diálogo e conversa na nossa igreja. Que possamos mais para frente ter um ministério específico para lidar com os órfãos. Amém? Exemplos contemporâneos. Eu coloquei lá no grupo do WhatsApp também, não sei se deu tempo para você ver, um trecho de uma reportagem, e tem outras, né, que ainda não deu tempo para me ver, mas que eu vou assistir. Um trecho de uma reportagem falando sobre os órfãos da Covid-19. Você sabe que morreu, infelizmente, milhões de pessoas na pandemia. E muitos pais e mães de crianças, jovens e adolescentes. E aí essa matéria estava dizendo que os órfãos da Covid-19, se não me falha a memória, no Brasil, já eram 130 mil. A gente tem que verificar direitinho, mas depois a gente verifica e se estiver errado esse número a gente corrige. Mas e pensa, vamos colocar esse número, 130 mil órfãos. Só da Covid-19, só de 2020 para cá. Por quê? Perderam pai e mãe, ou quem cuidava deles, né? Porque só nesse sentido, e se tornaram órfãos. Outra matéria que eu vi recentemente, até vi no Fantástico, os órfãos do feminicídio, que são os órfãos das mães que morreram sendo assassinadas pelo pai, pelo ex-marido da mulher e tudo mais. E aí vão lá, a criança, o jovem adolescente está com a mãe, convive com a mãe, o ex-marido vai lá, mata a mulher, mata a ex-esposa ou a ex-namorada, enfim, e aquela criança agora está órfã. E como que os números do feminicídio aumentando, os números também dos órfãos aumentam. Isso são questões contemporâneas, irmãos. Olha para você ver. O propósito de citar isso é mostrar que nós temos que falar sobre isso na igreja. Amém? Nós não falamos sobre isso na igreja. Nós não falamos sobre os órfãos. E tem muitas questões, por exemplo, uma pergunta simples que preparando essa pregação eu fiz. Dentro desses 130 mil órfãos da Covid-19, dentro desses milhares de órfãos do feminicídio,
Perguntas simples que já poderíamos conversar horas sobre isso. Quantos destes órfãos, os pais, ou no caso a mãe do feminicídio, eram membros da igreja, de uma igreja evangélica? Você acredita que dentro desses 130 mil não tinha pais que eram crentes? E que agora, aquele filho dos pais que eram crentes, que frequentavam uma igreja, agora está órfão. Pergunta simples: como que essa igreja está lidando com eles? Será que a igreja está ajudando de alguma forma? Será que a igreja, que Deus ordena de tal forma que a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas, será que a igreja sabe que isso aconteceu? E ela diz: não, era membro da nossa igreja, deixa que a gente resolve. Estão entendendo? Ou nós vamos ajudar, nós vamos participar. Como nós podemos ajudar? Será? Estão entendendo? Então, essa é uma pergunta simples. Como que a igreja tem lidado? E quando os órfãos são membros da igreja, né? Porque o filho acaba sendo membro da igreja também junto com os pais. E aí? A igreja está sabendo? A igreja está lidando com isso? Ou a igreja... Quem está me entendendo essa manhã? Em nossa cidade, olha para você ver como que é importante. A gente sempre soube, né? Eu vou falar de mim. Eu sempre soube que existe, por exemplo, o Lar de Maria, que, se não me engano, se eu não pesquisei errado, é o orfanato, Lafayette, certo? O Lar de Maria e também o Lar Mena, que é diferente, não chega a ser um orfanato, né? Eu estava lendo sobre, e semana que vem eu vou dar mais detalhes do Lar Mena. Mas o Lar de Maria e o Lar Mena são duas instituições que lidam com o quê? Com órfãos. O Lar de Maria, se não me estou enganado, tá, irmãos? Posso estar enganado, posso ter pesquisado mal. É especificamente um orfanato para lidar com crianças, que tem uma estrutura limitada, então não tem como, vamos dizer assim, às vezes lidar com o número de órfãos que existe na nossa cidade, que tem mais de 130 mil habitantes, já passou de 140, se não me falha a memória. E o Lar Mena, que aí inclui várias outras questões de crianças, né, não apenas órfãos, tem vários outros aspectos, inclusive um deles eu vou citar semana que vem. Mas olha o detalhe: você já visitou o Lar Mena ou o Lar de Maria? Uma das aplicações é a gente marcar uma visita como igreja lá. Eu entrei no site, se não me falha a memória, do Lar Mena, que tinha algo mais específico, um site mais específico, e tem lá um link dos apoiadores. Eu não vi nenhuma igreja lá. Não vi. Então, olha para você ver. A igreja tem como uma das suas missões na terra que Deus instituiu cuidar dos órfãos. Deus chama da verdadeira religião, da prática da verdadeira religião. Como que duas instituições na nossa cidade que lidam com órfãos não têm apoio de igreja nenhuma? E eu estou mapeando pessoalmente, já mapeei mais de 130 igrejas na nossa cidade. Como que não tem o nome de nenhuma delas lá? Seja apoio financeiro, seja apoio de cesta básica, seja apoio de voluntários. Quem está me entendendo? Nós temos que mudar isso. Vamos colocar a Igreja Cristo para a Cidade lá naquela lista? Então, irmãos, quantas crianças tem lá? Será que a gente conhece quais os motivos que as levaram para lá? E outra, como nós podemos apoiar ambos? Como nós podemos apoiar? Por isso que o meu desejo é que a gente, como igreja, não apenas visite para conhecer, para saber como é, como diga para essas duas instituições como nós podemos ajudar. Lucas, mas nossa igreja ainda é pequena em todos os sentidos. Irmãos, sim, mas vamos começar de agora? Vamos já criar essa cultura agora, para que aí, à medida em que os irmãos, que as pessoas forem chegando, elas vão chegar e saber como que as coisas acontecem aqui. Vocês estão entendendo? E, vamos dizer assim, a gente sabe, irmãos, como que essas e outras instituições, elas precisam de quê? De ajuda. E às vezes a gente acha que a nossa ajuda é uma ajuda pequena, mas para eles vai fazer uma grande diferença. Um exemplo bem simples assim. Não, Lucas, que exemplo que você usou, mas um exemplo simples. Irmãos, a conta de luz de R$160, se você tiver só 150, passa lá na caixa. Então, às vezes, a sua doação de R$10, estão entendendo? Não é simples, não é assim? Às vezes 50 centavos aceita. Não, eu vou relevar para você, afinal de contas é só 50 centavos. Então, às vezes a gente acha que daqui para lá é pouca ajuda, mas de lá para cá faz muita diferença. E é isso que nós temos que descobrir, como nós podemos ajudar. Amém?
Então, o ponto é, irmãos, os órfãos são pauta da igreja. É mais um dos assuntos que a igreja devia estar liderando, devia estar na frente. Vamos falar dos órfãos. Espera aí, a igreja são os principais que tratam dos órfãos. Mas nós não temos sido nem o último, nós não temos sido. E aqui eu estou falando como igreja brasileira, igreja na cidade e tudo mais. Amém? Então nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar isso, porque a igreja precisa assumir novamente uma pauta que Deus deu para a igreja. Que Deus disse, é responsabilidade de vocês. Se ninguém fizer, eu espero que pelo menos vocês façam. Mas parece que os únicos que não estão fazendo é a igreja. Amém? E por que essa é uma pauta nossa? Por quê? Já vou finalizar. Por que essa é uma pauta nossa? Por que nós, cristãos, devemos nos preocupar com os órfãos? Porque orfandade, irmãos, é a nossa história. Por isso que eu pus aquela canção e vou tocar ela esse mês todo. Orfandade é a nossa história. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Irmãos, o Evangelho de Jesus é uma boa notícia para os órfãos. Porque quem é o órfão? O órfão é o destituído, é o sem pai, é o solitário. E o que nós éramos sem Cristo? O que nós éramos antes de Cristo dar a sua vida por mim e por você? Éramos órfãos. Por quê? Romanos diz, todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Dentro dos muitos significados do que significa estar destituído da glória de Deus, significa que nós, sem Cristo Jesus, sem crer no Evangelho, não somos filhos de Deus. É por isso que 1 João vai dizer que todos que o receberam, recebeu poder. Todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe o poder de se tornar filho de Deus. Para mim é muito simples a interpretação do português aqui. Se por crer em Cristo ganha o poder, ou o direito em algumas traduções, que é até o da canção, ganha o direito ou o poder de se tornar filho de Deus, significa que antes de crer em Cristo eu não era. Então, sendo assim, nem todas as pessoas do mundo ou das nossas cidades são filhos de Deus. Só se torna filho de Deus aquele que crê no Evangelho de Jesus Cristo. Só se torna filho de Deus aquele que crê no Filho unigênito do Pai, que deu a sua vida por nós. Como eu preguei na pregação de domingo passado lá na igreja, no Ministério Rochedo. Quando nós cremos no Evangelho de Jesus Cristo, quando nós cremos na redenção que há em Jesus Cristo, quando nós cremos no fato de que Deus deu o seu Filho único, esse já é outro detalhe. A Bíblia diz que Jesus Cristo, antes de vir na terra entregar a sua vida, era o Filho único. Porque todos estavam destituídos da glória de Deus. Nós não poderíamos ter uma relação de pai e filho antes de crer no Evangelho. Mas todos aqueles que creem na redenção que há em Cristo Jesus, eles recebem o poder de nascer de novo. Eles são salvos e eles se tornam, só então, filhos de Deus. Em outras palavras, podemos sim usar essa linguagem, porque como eu vou mostrar para você nos próximos domingos, Deus usa essa linguagem. Nós, antes de crer no Evangelho, éramos órfãos, estávamos destituídos da glória de Deus Pai e não éramos filhos. Mas por crer no Evangelho de Jesus, o Filho único do Pai, que deu a vida por mim e por você, nós nos tornamos então filhos de Deus. Amém? Portanto, orfandade é a nossa história, irmãos. Quem nós éramos antes de Cristo nos encontrar? Antes de Cristo dar a vida por mim e por você? Éramos órfãos. Éramos órfãos. Agora, se o Evangelho, se a nossa, vamos dizer assim, se a nossa história com Jesus Cristo é uma história em que Deus dá o seu único Filho para morrer por aqueles que não eram filhos, por aqueles que estavam destituídos, por aqueles que eram órfãos, para que eles se tornassem filhos, como nós não podemos olhar diferente para o órfão? Amém? Nós éramos órfãos e o Pai nos adotou. Seu amor nos encontrou. Nós éramos órfãos, mas agora somos filhos. Agora nós podemos chamá-lo de Pai, de Abba, Pai, porque agora somos filhos de Deus.
porque Cristo deu a vida por mim e por você. Como nós podemos desprezar a causa do órfão? Se a causa do órfão, se a questão da orfandade é a nossa história. Amém? Portanto, essa é a maior motivação para nós. Nós nos preocupamos. Esse é um dos motivos pelo qual eu sou apaixonado com adoção. E eu ainda vou pregar, eu já vou avisar vocês, eu vou pregar uma pregação inteira sobre adotar órfãos. E esse é um dos motivos, irmãos, pelo qual eu sou apaixonado com a adoção. Não só porque eu tenho um irmão adotivo, e é maravilhoso isso, mas quando eu compreendi o Evangelho nessa profundidade, eu vi que é a minha história. E eu entendo hoje, mas não vou adiantar, dar spoiler aqui não, né? Eu entendo hoje que quando eu tomo a atitude de adotar um órfão que não é o meu filho biológico, eu estou imitando o meu Deus, porque Ele me adotou quando eu não era filho. Mas deixa isso para outra pregação. Amém? Fique de pé. Então, para fixar, número 1, a causa dos órfãos precisa se tornar um assunto na nossa igreja. Assunto dos diálogos, assuntos de ministérios, assuntos de pregações, não só dentro dessa série, mas na história da igreja, precisamos pregar inúmeras vezes sobre o cuidado com os órfãos. E entendermos que esse não deve ser um assunto que nós ignoramos. Sabe aquele assunto que começa a passar na televisão, você muda de canal? Ou então que você bate um vídeo no YouTube assim, você passa, mesmo sem falar, mas inconscientemente você pensa, não, esse é um assunto que não me interessa. Esse tem que ser um assunto que nos interessa. Não apenas como cristão. Pedir ao Senhor que faça isso na nossa vida e que possamos ser uma igreja conhecida como uma igreja que cuida dos órfãos. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado por essa manhã, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Deus, queremos ser como igreja, uma igreja que cuida dos órfãos, uma igreja que se envolve na causa e na questão dos órfãos. Queremos ser uma igreja, Pai, que possa, sim, de forma bem prática, estar incluída na lista dos apoiadores de ONGs e tudo que cuidar dos órfãos, Pai. Ajuda-nos a compreender como que essa preocupação, esse interesse, a razão maior para isso é porque a orfandade é a nossa história. Senhor, antes de Cristo nos encontrar, antes do Senhor enviar o Teu Filho unigênito para morrer por nós, para pagar o preço pelos nossos pecados, nós éramos órfãos. Nós estávamos destituídos da Tua glória. Não poderíamos nos relacionar com o Senhor como pais. Mas o Senhor deu o Seu Filho unigênito para morrer por nós, para pagar o preço pelos nossos pecados, para que pudéssemos então receber o milagre do novo nascimento e podermos nos tornar filhos do Senhor. Como diz a canção que nós ouvimos, o Espírito de Deus hoje testifica que somos Teus filhos. Hoje nós temos certeza absoluta de que quando o Senhor voltar, o Senhor nos chamará pelo nome e o Senhor nos chamará de filhos. Hoje nós nos relacionamos com o Senhor Jesus Cristo como nosso irmão mais velho, porque cremos que Ele deu a vida por nós, para que pudéssemos nos tornar seu filho. Que essa venha ser a maior motivação pela qual nós vamos olhar de maneira diferente para os órfãos, pela qual nós vamos nos envolver na causa dos órfãos, porque o Senhor envolveu na nossa causa, quando ainda éramos órfãos. Que o Senhor possa edificar essa igreja dessa forma, para a glória do Senhor. Deixa eu fechar aqui e a gente vai cear.